Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, né? A nossa noite de estudo aqui, nós vamos estudar um pouco sobre o tema Conheça o Espiritismo. Bom, vamos lá, então. Por que é importante estudar a doutrina espírita e conhecer a doutrina espírita? Historicamente, a gente vê na humanidade uma busca por algo que parece que está oculto, algo que a pessoa não sabe como descobrir, como desvendar. Isso aí é um dos maiores mistérios que a gente tem. E às vezes a gente fica em busca de uma chave, algo que possa nos esclarecer melhor, nos orientar melhor sobre muitas dúvidas que a gente tem na humanidade, ok? Então, a gente convida a todos para um pequeno momento de reflexão de como o Espiritismo pode ajudar a gente nessa tarefa. Né? Kardec coloca um ponto importante quando ele chama o Espiritismo de uma chave que pode nos ajudar a explicar muita coisa de maneira mais simples, de maneira mais fácil. Tá? Então a gente começa olhando para isso aqui, imaginando que Kardec é uma pessoa extremamente racional, uma pessoa que estudava o magnetismo como ciência, que participava de grupos científicos tentando desvendar mistérios que antes eram tidos como dogmático, como simplesmente irracionais, pessoas que colocavam a fé como algo. Vamos lá, então. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, à nossa noite de estudo. Nosso tema de hoje será Conheça o Espiritismo. Vamos refletir um pouquinho do porquê estudar a doutrina espírita, em que a doutrina espírita pode nos auxiliar. Né? A humanidade, em todas as épocas, está em busca de algo mágico, como se fosse uma chave para tentar desvendar mistérios. Né? E a doutrina espírita vem com uma chave não como algo mágico, mas como algo que associa a filosofia, a ciência e a religião para tentar explicar para a gente coisas que até hoje foram tidas como obscuras, como milagres, como mistérios. E ela explica isso de modo fácil, de modo em que doutos e pessoas simples conseguem entender. Tá? Essa é uma das vantagens. Basta a gente ver aqui, para ter uma noção, vamos falar agora de alguém que é alguém muito racional, que sempre foi racional, um estudioso de temas científicos, um professor que era muito respeitado, né, na França, né, vindo de Lyon. Depois a gente fala um pouquinho da vida dele, né, em outra oportunidade. E o nosso professor, ele então conhece fenômenos que falaremos também na doutrina espírita, e ele acha interessante que as pessoas levavam na brincadeira, e ele descobre que por trás daquilo tinha um princípio inteligente, tinha algo interessante, e ele começa a estudar isso daí, falando assim, olha, não as pessoas estão levando na brincadeira algo que é sério, algo que está mostrando uma inteligência, onde as pessoas levavam ao acaso. E ele traz para a gente, começando então, falando que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, né? Então a gente tinha uma fé que era uma fé cega, e agora ele traz para a gente uma nova proposta com o Espiritismo, uma fé esclarecida. Essa que é a grande diferença. Mas vamos então voltar um pouquinho, trazendo para a gente uma mensagem, então, de Áureo, falando sobre o Consolador Prometido. Esta é, por sinal, a face mais bela da missão do Espiritismo: consolar, enxugar lágrima, semear as flores divinas da esperança. Foi por essa razão que o Espiritismo nasceu, visceralmente ligado ao Evangelho de Jesus, do qual não se pode nunca separar. A Aura está chamando a atenção de que, apesar de trazer a razão, ele vem como o consolador prometido de Jesus. Ele vem
para tocar a nossa alma, para nos acordar, não só para uma razão simples, mas acordar o nosso coração para a necessidade de melhorarmos a nós mesmos, para a necessidade de buscarmos mais valores em nós. Hoje a gente vê a humanidade fazendo isso, né? Nós vimos a humanidade por muito tempo achando que o poder e o dinheiro era que respondia tudo. E agora a gente tem uma humanidade voltada para outras coisas, a humanidade voltada para o meio ambiente, a humanidade voltada para os valores morais, a humanidade voltada para o respeito à sociedade, e inclusive falando que só assim, né, trazendo até a razão, só assim, respeitando ao próximo, olhando para o próximo, preocupado com os problemas sociais, é que nós vamos realmente descobrir a felicidade, que não é uma felicidade associada ao prazer, mas a felicidade associada ao bem-estar pessoal, moral, de consciência. Essa é uma grande diferença. E o Espiritismo vem falando para a gente exatamente isso, né? Que esses valores morais é que fazem a grande diferença para nós, tá? Então vamos lá, então, começando a ver o que é o Espiritismo um pouquinho para a gente. E aí vamos ver uma passagem aí, Kardec traz para a gente, vamos ver o que o Áureo coloca para a gente aí nesse aspecto, depois a gente fala de Kardec. O Espiritismo não tem um caráter isolado. Olha que interessante. Diferente de outras religiões, ele não tem um caráter isolado. Ele é, ao mesmo tempo, religião, filosofia e ciência. E detalhe, ele é ao mesmo tempo. A Áureo traz para a gente que ele não é uma só. Então, ele não é uma ciência que investiga. Não é só uma ciência só que investiga. Então, eu não posso falar, eu sou espírita e vou tomar este caminho só, e isso é o espiritismo. Você está olhando só uma parte. Também não vou falar assim, eu só vou ficar na parte religiosa, eu só vou ficar no campo da filosofia. A religião, ela é como um todo, o conjunto dos três fatores. Então, investigar faz parte? Faz. Questionar faz parte? Faz, essa é a diferença. E desenvolver a fé em Deus, que é o principal. Tudo isso é para você ter uma fé raciocinada, uma fé em princípios, mas uma fé que prova, que estuda, não uma fé só porque alguém disse. Isso que é interessante, é uma conquista própria. Então, minha fé vai se desenvolver quanto mais eu estudar e quanto mais eu praticar. Olha que interessante, né? É uma nova forma de ver a fé, tá? Isso aí. E, detalhe, trouxe alguma coisa nova o Espiritismo? Inventou alguma coisa nova? Fala assim, o Espiritismo fala de mediunidade. Isso é novidade? Não, não é novidade. Mediunidade está aí na história, está na Bíblia. Vários fatores aí que são mediúnicos com outro nome, outros nomes. Pouco importa o nome, a nomenclatura. A gente vê o fato em si. Então a gente vê desde a época de Moisés vários fenômenos mediúnicos. Isso vem passando com vários profetas, várias pessoas e até a filosofia. A filosofia espírita, ela não veio de uma vez. Então vários temas são trazidos ao longo da história da humanidade. Então a gente tem aí a ideia, reencarnação, que é uma das coisas que a gente vai tocar rapidamente. A reencarnação não foi falada agora. Então, o Cristo fala sobre isso lá atrás, né? Quando ele fala, não se pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Está falando sobre isso. E ao longo da história, em várias culturas, várias religiões, a gente vem trazendo esse tema. Né? Então, a gente tem mediunidade, reencarnação e outros temas, o amor, né? Vamos falar do amor, da cara que a gente usa muito a palavra caridade, mas na verdade é o amor em ação, né? É a caridade. Então, a gente traz aqui que esses temas foram falados historicamente e todos vêm falando aos poucos. E alguns são precursores mesmo dessa ideia, né, das ideias espíritas, né? A gente tem Platão, Sócrates, diversos outros que trazem isso daqui. Nenhuma ideia vem de uma hora para outra, né? Ela tem pessoas que vêm trazendo e trazendo em diversos ambientes filosóficos, científicos, até o ponto que uma ideia, quando está pronta, ela vem para nós de uma maneira mais clara. Então, a gente entende aí um momento de maioridade, né, da nossa evolução. Então, a humanidade atinge a maioridade e, por isso, está pronta para o Consolador, né? Então, vem o Espiritismo trazer para a gente esclarecimentos. Vamos ver como é que aconteceu minimamente aqui. Nós temos aí algumas imagens aí das irmãs Fox, que está aí no meio, que a gente pode olhar as três irmãs, que é um fenômeno que a gente vai estudar com calma,
né, falar um pouquinho mais, mas vamos falar das mesas girantes, que foi como Kardec conheceu aí a doutrina espírita, né? Então, o que acontecia no século XIX na Europa, em toda a Europa, estava acontecendo fenômenos das mesas girantes. Isso estava famoso em todos os salões mais requintados da Europa, vamos chamar assim. Então, tinham as festas, os saraus, e aí depois dos saraus, as mesas girantes. As pessoas ficavam lá assistindo as mesas, levantando, respondendo perguntas, interagindo. Era muito interessante. Elas interagiam. Aí, né, Kardec foi convidado e não levava muito a sério, muito racional, não levava muito a sério isso daí. Falou, mas vou ficar perdendo tempo com isso, né? Até que um dia, né, convidado, ele vai, né, mais por uma mera curiosidade, e fica intrigado. Ele fala, mas isso aí tem alguma coisa por trás, tem alguma coisa muito interessante. E aí ele percebe que não era só um fenômeno físico, magnético, mas ele percebe ali atrás uma interação com a mesa. Ela começava a responder. Falou, mesa inteligente? Isso é muito estranho. E começa a estudar. Né? E aí vem as orientações, né? E ele via, começou alguns estudos, que tinha algumas pessoas que, quando elas estavam, os fenômenos aconteciam. E aí ela percebeu que precisava da presença de algumas pessoas. E começou a fazer um estudo sério, levado a sério, até que os espíritos, né, se manifestaram, que eram realmente espíritos, e começaram a falar da seriedade do trabalho, que aquilo era para chamar a atenção, mas tinha um trabalho sério, e o Kardec, né, que era o Hippolyte Léon Denis Rivaio, tinha uma missão, né? Mais um pouquinho sobre por que o nome Allan Kardec, a gente vai ver no curso sobre a doutrina espírita, né, no estudo mesmo, muito interessante. Então aí a gente vê que Kardec tem essa missão de trazer o espiritismo. Tá? Isso acontece no século XIX aqui, vamos ver. E Kardec traz por meio das nossas obras básicas, a gente chama. São as 5 obras que a gente vai apresentar, né, que é chamado Pentateuco Kardeciano, tá bom? Tá aqui uma das versões das obras aqui, tá? Que são elas o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro publicado em 1857, e o Livro dos Espíritos, eles traz os princípios da doutrina espírita, que a gente vai falar agora. Então, o que são esses princípios? Depois, em seguida, em 1861, né, que era a grande curiosidade, se ele está falando da interação do mundo dos espíritos com o mundo material, vamos chamar dessa forma, então, a gente tem aí, em 1861, o Livro dos Médiuns, que é o segundo livro aí, o Livro dos Médiuns. Ele explica aí o caráter investigativo. Então, não era só acontecia o fenômeno, ele pesquisava, estudava de verdade o que estava acontecendo, questionava uma série de fatos para poder entender melhor. E os espíritos respondiam o que aconteciam, né? Tipo, tipos de mediunidade, né? E diversos outros fatores. Aí, em seguida, tem a parte moral da doutrina espírita, o estudo do evangelho, né? De Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1864 tem aí o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É aí que é a essência moral, os valores cristãos em que a gente vai reestudar, que são valores trazidos pelo Cristo, né? Então nós vamos reestudá-los à luz da doutrina espírita. Né? Em 1865 nós temos aí o Céu e o Inferno. No Céu e o Inferno, ela tem 2 partes, essa obra. É interessante que o nome já vem trazendo para a gente um questionamento, né? Será que existe o céu? Será que existe o inferno? Mas ele vem trazendo um exame crítico, vamos colocar crítico, da visão católica do céu e inferno, né? Mais ou menos isso. E as contradições. Mas aí ele vem trazendo aqui, a ideia é você questionar e raciocinar sobre isso. Né? No exemplo, claro, da fé raciocinada, ele traz esse primeiro momento, essa reflexão, né? E segundo momento, ele traz, então, nada melhor do que as pessoas que foram para lá contarem o que aconteceu. Então, essas pessoas vêm contar para a gente o que eles vivenciaram lá, se foi bom, o que foi bom, como foi bom, e se foi ruim, o que foi ruim. Então, é uma visão mesmo dos espíritos lá, e se existe mesmo o céu e o inferno. Então, a gente vai ver nessa obra básica. E então, em 1868, traz a Gênese. A Gênese é dividida em 3 partes. A primeira parte fala sobre a formação do mundo, a Gênese mesmo, né? Isso daqui é a criação, tá? A segunda parte, ele traz sobre os milagres de Jesus, né? Os milagres de maneira geral, que a gente
pensa que será que existe milagre? Ou será que isso pode ser explicado, ter uma explicação? Né? Isso é interessante. E depois, sobre a previsão das coisas futuras, aí, encerrando aí o ciclo das 5 obras básicas escritas enquanto em vida aqui na Terra, Kardec publicados enquanto em vida, tá bom? Chamado Pentateuco Kardeciano. Depois a gente fala mais sobre outras obras. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita que a gente tinha comentado, que está no Livro dos Espíritos, né? Vamos falar aqui de maneira mais global, mas esses princípios são fundamentais. E o primeiro deles é esse daí, ó, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então a gente começa a estudar Deus. Primeira pergunta, tem como provar a existência de Deus? Né? Como compreender Deus? Né? Como entender? É fácil? Né? Então, a gente estuda nesse curso diversos aspectos, e um deles é esse princípio, em que a gente reflete sobre Deus. Né? Como é que eu argumento sobre a existência de Deus? Isso é interessante, é muito rico. E isso provoca em nós uma nova forma de olhar e de admirar Deus. A gente coloca aí sobre o universo, a imagem do universo, para a gente refletir, né? Para a gente entender, vamos colocar assim, na nossa falta de palavras, o tamanho de Deus, né? A gente não consegue compreender nem o universo, né? Nem uma fagulha do universo, e a gente tentar entender quem criou tudo isso, mostra a nossa dificuldade. E a gente acaba, né, pela nossa dificuldade, tentando humanizar Deus. Olha que interessante, humanizar Deus. Então a gente pega Deus, que foi todo criador, e nós, na nossa ignorância, é o máximo que a gente podia, mas agora a gente consegue compreender mais, a gente acaba humanizando Deus. Esse é um grande fator, né? Outro princípio que a gente vai estudar também é Jesus. Então a gente coloca aí Jesus por quê? Porque Jesus é o ser mais perfeito que nós já conhecemos aqui na Terra. É interessante, aqui na Terra vocês vão entender que essa expressão que a gente falou tem muito a ver com os princípios da doutrina espírita. Então, Jesus é o ser mais perfeito que conhecemos. E a vinda dele aqui para o planeta, né, para a parte material, vamos colocar assim, né, que é a manjedoura, é um marco para a humanidade. É um marco, porque ele traz aí uma vivência prática como nunca aconteceu na história da humanidade, uma vivência da lei de amor. Não uma vivência de amor que era muito restrita à família, a núcleos muito próximos. Ele traz uma lição para a gente de o amor tem que ser por toda a humanidade. E ele ainda amplia, falando diversos aspectos, né? Quebrando, então, a barreira da matéria, trazendo que o reino dele não era deste mundo. Olha que visão que ele traz para a gente. O reino dele não era deste mundo. Ou seja, para a gente parar de olhar para a visão material e começar a olhar para coisas que são abstratas. A gente começa a estudar que hoje até, a partir da física quântica, que até mesmo a física começou a estudar situações que são imateriais e que elas interferem mais no mundo material do que a gente imagina, né? Interferem de tal maneira que a gente tem a impressão que elas interferem mais do que o material. Né? Então, o estudo da física quântica vai trazer para a gente um mundo imaterial. E a gente começa a ver que o imaterial é mais real do que o próprio material. É interessante. E Jesus traz novos princípios. E ele mostra para a gente que a chave das virtudes está ligada à humildade. Essa é uma grande diferença aqui, tá bom? Então, esse momento. Outro princípio da doutrina espírita para a gente refletir. Espírito. Que são espíritos, né? Que definição. E Kardec, né, traz um livro dos espíritos para a gente, que são os seres inteligentes da criação. A inteligência está associada ao espírito. Olha que interessante, né? E ele fala uma coisa para a gente que faz a gente pensar um pouco mais. E eles povoam o universo fora do mundo material. Olha que interessante. Então, onde há universo, há espírito. É isso que ele está falando para a gente. Olha que interessante. Vamos ver um pouquinho. Outro princípio, evolução. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, espiritual, para a gente entender. O espírito se acha mais livre
e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos, vê com os olhos do corpo o que só vê pelo pensamento entrevemos. Olha que interessante essa questão de Kardec para a gente. A partir da visão espiritual, a gente vai ver que a gente tem muito a aprender. Sobre essa questão da evolução, a gente reflete em coisas que são interessantes. Fala assim, a gente às vezes tem a impressão que tem mais poder do que a gente tem. Quantos de nós tem vontade de voar? Quantos de nós acredita que seria capaz até de movimentar coisas, né? Teria outros poderes, né? Isso tudo é memória espiritual, porque a gente realmente teria diversos poderes, mas por conta da nossa condição moral, né? Aqui na Terra, isso nos é cerceado. Não é permitido uma série de coisas, justamente porque às vezes a nossa condição moral não permite. A gente brinca muito em alguns momentos, falando assim, pensa bem, a gente tem poderes do espírito que são grandiosos, mas quando a gente recebe uma fechada no trânsito, qual que é o nosso pensamento? A nossa vontade, às vezes, né, de destruir o nosso irmão? Já pensou se a gente tivesse mesmo, nessa condição moral, a potencialidade do espírito, né? Pensa no tanto de mal que a gente é capaz de fazer. Só que a gente também tem que pensar do outro lado. A gente tem um tanto de bem que a gente é capaz de fazer. E quanto mais eu desenvolver o bem em mim, mais as potencialidades do espírito serão livres, serão libertadas, vamos colocar assim. Então, mais eu vou poder usar as potencialidades do espírito. Isso tem a ver com a evolução. Então, eu vou ter um potencial maior, eu vou ter um saber maior e, consequentemente, eu vou ter um sentimento de amor muito maior. Olha que bacana, que bonito isso, né? Bom, outro princípio importante para a gente, né? A reencarnação. Então, quando Cristo coloca não se pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, tem a ver com o processo de evolução. Porque aqui na Terra, a ideia de que aqui na Terra se faz e aqui na Terra se paga, é justamente falando, né? Não se paga não só o mal, mas se paga também o bem. Então, se aqui na Terra eu também fiz o bem, aqui na Terra eu também vou receber o bem, né? Tanto o mal quanto o bem. Historicamente, pensando em processo de evolução, né, se hoje ainda tenho pensamentos maus, ainda sentimentos ruins, no passado era muito pior. Então eu estou mais ainda pagando o mal do que pagando o bem, né? Porque o bem que eu fiz ainda deve ter sido muito pouco, né? Então aqui na Terra a gente está aí para expiar, né? Melhorar progressivamente a nós mesmos e com isso vamos melhorando toda a humanidade. Essa é a diferença, tá bom? Se não fosse assim, não teria justiça. Então a gente vê, nós somos tão diferentes. Alguns vêm com condições financeiras, condições de educação, pais amorosos, né? E outros vêm dificuldades, pais complicados, vivendo em ambiente de violência. E se a gente não pensar em reencarnação, cadê a justiça de Deus? Esse Deus, então, está olhando para a pessoa de maneira diferente, né? Mas com a reencarnação, aí a gente entende a Deus. Então, cada um está aqui para pagar, aprender e evoluir. Olha que interessante, né? E outro princípio importante aqui, nós vamos falar assim sobre a nossa formação, só para a gente entender. E na nossa formação tem três componentes, o homem aí, três componentes. São eles aí, o corpo, que a gente conhece, né? O corpo que é esse ser material, né? Nós temos um elemento que a gente já falou lá atrás, que é o espírito. É o espírito que é sutil, imaterial, é o princípio inteligente. O máximo que a gente consegue compreender para a gente comparar nessa natureza sutil, vamos colocar uma luz, né? Mas isso não quer dizer que seja uma luz. É o que a gente consegue nas nossas limitações. Então, nós temos aí essa essência para a gente entender. E o espírito, para ligar algo sutil, muito sutil, etéreo, a algo muito grosseiro, que é o corpo, tinha que ter alguma coisa, e nós apresentamos aí o perispírito, esse elemento que consegue interagir tanto com o corpo quanto o espírito. É o nosso corpo espiritual. É a partir dele que a gente se apresenta no mundo dos espíritos. Olha que interessante. E tudo o que você faz no corpo, é claro que interage no perispírito. Tudo o que você pensa, seu princípio inteligente, também acaba interagindo no corpo. Aí a gente vai ver que esse elemento ele interage de uma forma ou de outra, tanto para o bem, para o mal, para o nosso próprio corpo. Por isso que fala que o que você pensa pode
interferir no seu corpo de tal maneira que pode gerar doenças ou pode gerar cura. Olha aí que riqueza isso daí. Então, esse instrumento é importantíssimo, a gente vai estudar sobre ele um pouquinho. Outro princípio também, importante para a gente, a pluralidade dos mundos habitados. Ele fala assim, Jesus conta para a gente, há muitas moradas na casa de meu pai. Olha que beleza! Essas muitas moradas, esses universos aí infinitos, né? Então, vamos ver a visão de Kardec aí. Razão por qual Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais vossos esforços e vossas tendências vos farão gravitar um dia. Ou seja, a mensagem de esperança. Então, nós um dia vamos para tanto transformar o nosso planeta, né, em um planeta melhor, quanto poderemos ir para mundo, né, como a Auro coloca, de sempre terma beleza, de belezas inimagináveis, com conhecimentos, com vivências inimagináveis para a nossa condição atual, tá bom? E travamos a outro princípio, mundo espiritual. E isso é interessante, que falar, será que existe um mundo espiritual, né? Na verdade, esse é o mundo normal. Como assim? Então, nós vivemos um mundo espiritual e viemos para cá. Esse é o mundo que um dia vai deixar, vamos colocar assim, nós deixaremos de pertencer a esse mundo material. Mas ao mundo espiritual nós sempre pertenceremos. Nós viemos do mundo espiritual e voltaremos para lá. Esse aqui é um momento, uma escola, uma estadia, uma parte do processo evolutivo. Nós podemos estar aqui quantas vezes forem necessárias, em situações diferentes, como se fossem séries diferentes, né? Então, como se fossem etapas diferentes, né? Voltaremos para lá, que é a nossa verdadeira casa, tá bom? Outro princípio importante, comunicabilidade com os espíritos. Então, a gente começa a ver aí Kardec falando para a gente que os espíritos se comunicam, se interagem conosco muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. O tempo quase inteiro há interação dos espíritos com os espíritos, né? Isso é interessante. E ele que chama atenção, né, no Livro dos Médiuns, um pequeno trecho olhando para um momento muito sutil, muito sensível, né? Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Até para falar que as pessoas que nos amam querem falar conosco, querem interagir conosco, sim, desde que haja condições. Assim como nós também queremos emitir bons pensamentos e vibrações e conversar com elas. Elas não precisam estar aqui para o amor continuar. O amor sobrevive. Olha que coisa mais bela, né? O amor sobrevive e ele perdura, tá bom? Traz para a gente também que essa comunicação, ela pode acontecer e ela deve acontecer com Jesus. De graça recebeste, de graça dai. Então, traz para a gente que quem tem essa responsabilidade, né, esse compromisso da mediunidade, não pode cobrar, né? Essa é a mediunidade com Jesus, a mediunidade de amor, né? Trabalho de amor. Outro princípio é ligado à evolução. A gente falou da evolução da humanidade, mas isso só acontece se a pessoa olhar para dentro de si, com a reforma íntima. Aí, a pessoa, transformando a si mesma, ela transforma o seu redor, ela transforma o seu país e ela transforma a humanidade, tá? E aí, trazendo para a gente outra coisa importante, que é fundamental, que é o centro espírita. Separado, nós podemos caminhar até mais rápido, às vezes, né? Só que juntos, nós caminharemos mais longe. Um dá apoio para o outro. Nós chegamos muito mais longe juntos, tá bom? Essa é importante. E aí, vamos trazer aí a visão de um grande orador, Divaldo Franco, né? Um humanista, né? E ele traz para a gente uma reflexão, chamando, em um dos aspectos, o centro espírita como uma escola, né? Mas não uma escola que só está ligada à instrução, mas ela está ligada à educação, à transformação de hábitos em nós. Olha que lindo, né? Então, a gente tem aí o centro espírita como um templo, como um lar, onde você tem a família, uma família que te apoia, e uma escola, onde vamos aprender junto a ser melhor. Uma escola ligada aos valores morais. Né? Bom, então, falando sobre o Espiritismo, a missão dele, né? A missão dele é grande, gente. Olha que interessante. Transformar o mundo. Por quê? Ele está focado em transformar o ser, o indivíduo.
Então, quando o indivíduo se transforma, ele transforma ao seu redor, tá? É a partir disso, tá bom? Ok? Então, para a gente encerrar nossa palestra, então nós temos aí duas, né, etapas aqui. Uma é uma mensagem de áudio falando para a gente, trazendo para a gente a esperança, né? Então, no porvir, reinarão na terra a ordem e a paz, o amor universal será o estatuto divino. A terra pertencerá aos mansos de coração. Então, que nós busquemos ser esses mansos de coração, através da busca dos verdadeiros valores para nós. Aproveitemos a oportunidade. Temos que conhecer a doutrina espírita em sua essência, por quê? Porque nós precisamos nos melhorar. A Terra precisa que nós melhoremos, o Cristo precisa que nós melhoremos, e nós também precisamos buscar a verdadeira felicidade. Estamos cansados do sofrimento, de angústia. Busquemos o Espiritismo para que transformemos a humanidade ao nosso redor. Graças a Deus.